queda de braço. O Congresso volta a proibir a saidinha de presos por crime não violento. Por quê? Porque eles preferem assim? Não, só para se contrapor ao veto do Lula e poder sair nas manchetes. Nova derrota do governo Lula. Vamos ouvir as informações com a Daiane Oliveira. E aí, Dai, sintetizei bem a história? É aquela questão, né, que muitas vezes o Haddad estava certo naquele encontro que ele teve com os deputados para falar da questão tributária, né? E como ele falou para o Kim Kataguiri, para de lacrar nas redes. É bem isso, não faz muito sentido a lógica dos deputados criticando a saidinha bancária. Desculpa, a saidinha dos presidiários, né? A saidinha ali para o indulto de Natal, o indulto, né? Os indultos naturais que são dados em datas comemorativas. Qual é a questão, né, neste caso? A questão é justamente se contrapor à lógica humanitária e à lógica dos direitos humanos, porque essa galera acredita nos direitos humanos só quando dizem respeito a eles. Inclusive, a gente tem hoje aqui, quem vai falar um pouquinho para a gente, sabe quem é? É o pai do Gabriel Monteiro. Vocês lembram do Gabriel Monteiro, né? Do militar, Gabriel Monteiro do Rio de Janeiro? Então, Gabriel Monteiro está preso. E hoje o pai dele, por exemplo, é uma das pessoas que defende a lógica do indulto. Olha só. Por que será, né? E a gente tem algumas questões nessa linha. Direitos humanos só funciona quando é para o outro. Só funciona quando é para mim, porque quando é para o outro não funciona. É assim exatamente como eles pensam. Eles criticaram, por exemplo, as prisões de 8 de janeiro, e agora, né, a derrubada do indulto de saídas temporárias, justamente vai impedir também que os presidiários ali, os condenados do 8 de janeiro, também têm o seu indulto, sabe? Então, se fala de direitos humanos, mas não quando convém a toda uma sociedade, quando convém de fato a humanidade, quando a gente está trabalhando para um bem de todos. Só se fala assim do regimento de humanos quando é interesse deles. Bora, Ana, mostrar o primeiro vídeo que traz a notícia, aí vejam quem está comemorando essa proibição, né, a derrubada do veto presidencial. Os parlamentares derrubaram o veto do presidente Lula ao fim das saídas temporárias de presos. Esse veto permitia a saída para visitar a família e para atividades de ressocialização. O governo ainda tentou negociar a manutenção do veto desde a sessão anterior, no início de maio, mas não houve acordo. Ficou mantida a saída dos presos temporários para atividade de trabalho e de educação, essas atividades sim, com potencial de ressocialização, mas as saídas dos feriados têm trazido uma série de sabores. Isso não ajuda no princípio que o senador Sérgio Moro tanto destacou aqui, da ressocialização dos apenados. O Brasil tem um número recorde de pessoas aprisionadas e nem todas cumprindo penas ainda. Os parlamentares. Eu vou fazer que nem você, viu, Ana? Já dei aquela suspirada, porque, né, é difícil a gente ouvir essas questões. Para quem não sabe, não é qualquer presidiário, não é qualquer pessoa que está ali sob o regime que sai para os indultos, né? Você precisa cumprir uma série de questões. Inclusive, aí a gente já pode, inclusive, ouvir o pai do Gabriel Monteiro, né? O pai do Gabriel Monteiro tem nome, tá, gente? E ele, inclusive, é do PL, que é o Roberto Monteiro, que é do PL. O Gabriel Monteiro também era do PL, não sei se ainda está no partido, se foi expulso, eu não entrei nessa questão, que às vezes, né, quando a pessoa sofre um processo assim, é preso por violência sexual, coisa do tipo, os partidos às vezes querem, né, expulsar, não sei porquê, mas tem umas questões assim de ética, né? Né? Mas, tudo bem, né? O assunto para outro corte, mas é isso. Vamos ouvir o pai do Gabriel Monteiro, que ele traz informações bem interessantes. É que o Senado aprovou a proibição da saidinha dos presídios e que vai voltar a essa casa. E eu quero dizer o seguinte, eu sempre fiz trabalhos em presídios, trabalhos sociais,
Por muitos aqui conhecem que eu sou o pai de Gabriel Monteiro e todo sábado eu estou lá em Bangu 8 e quero aqui aproveitar o momento para parabenizar o belo trabalho que o SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, que fazem ali no Complexo Jericinó. Então, tanto da direção, quanto também dali dos profissionais da área de segurança pública, os policiais penais, fazem um grande trabalho. E eu entendo, eu vejo o seguinte, que é uma covardia cercear aqueles que estão privados da sua liberdade e que dentro do cárcere cumprem literalmente como manda o figurino, tudo direitinho. E agora, por causa desses malfeitores que por uma saidinha fazem atrocidade, barbaridade, e que a mídia apresenta com muita clareza, um coletivo de 95% não pode pagar pelos 5% daqueles malfeitores. Então, eu torço que esta casa não concorde com esta situação, porque tem que ser pesado o crivo daqueles malfeitores que saem, não voltam e fazem atrocidade. Aqueles 95% e retornam ao sistema carcerário não podem pagar o preço. Gostou. Mas a questão é justamente essa. Sabe o que é importante a gente lembrar? Que quando convém a eles, eles sabem os números certinhos, né? Uhum. De fato, 95% dos presidiários, dos que estão ali cumprindo pena, que saem nas suas saidinhas, voltam. 95%. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, não é um exemplo, né? Vou citar um nome que é realmente só um exemplo. Não é o Fernandinho Beiramar que vai sair ali na saidinha temporária, não é o Marcinho VP que vai sair da saidinha temporária. Estou citando o nome de dois traficantes ou ex-traficantes mais conhecidos do Brasil, por exemplo, alguns dos mais conhecidos do Brasil. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que consegue a saidinha. E aí a gente tem só 5% de um montante de 95% que não retornam. E essas pessoas se tornam o quê? Foragidas. E quando essas pessoas elas são recapturadas, por exemplo, existe um acréscimo na pena e elas também deixam de ter o direito à saidinha, essas saidinhas temporárias. É importante pontuar isso. Então, não é qualquer pessoa que sai, né? E quando a gente tem essa galera dizendo assim, mas isso vai de contra... a gente precisa beneficiar pessoas de bem. Quem são as pessoas de bem no Brasil? Porque a gente tem, por exemplo, agora, um exemplo bem recente, um deputado preso. Quem é um deputado preso? O Brazão. E o que foi que o Domingos Brazão fez para ser preso? Ele é acusado como mandante do crime de execução de uma vereadora no Rio de Janeiro. Sabe? É esse tipo de pessoa assim que a gente está falando? Ou é, por exemplo, uma pessoa ali que entrou no mercado e roubou, não estou dizendo que roubar seja certo, tá? Mas que roubou 1 quilo de carne, ou que entrou para o tráfico de drogas ali, era a pessoa que levava drogas porque precisava botar comida dentro de casa e não conseguia emprego. Mais uma vez, não estou dizendo que seja certo, mas essa lógica de quem é o criminoso para esses deputados. O seu colega Brazão, que eles tentaram, inclusive, muitas bancadas, como a do PL, muitos partidos, tentaram tirar ali, derrubar a prisão preventiva do Brazão, dizendo, inclusive, que ele poderia ser, na esfera criminal, penalizado após perder o mandato, ou essa outra pessoa ali que está cometendo outros crimes e que, por exemplo, quer sair daquela vida. Né? A gente não está falando de ninguém que saiu matando ninguém, até porque crimes de maior potencial ofensivo, de maior violência, eles não têm esse direito à saidinha temporária. É importante pensar sobre isso. Né? Então, quando eles fazem isso, quando eles criminalizam pessoas que querem se ressocializar, que querem estar perto das suas famílias, em datas comemorativas, ver seus filhos, e aí a gente está falando de pessoas que já estão ali, já cumpriram uma certa quantidade da sua pena, e que esse processo ali é para humanizar essas pessoas, para elas estarem perto da família e perceber, poxa, é isso que eu estou perdendo.
Eu quero voltar a ter isso, eu quero sair, ter uma vida digna, sabe, conseguir um emprego e ficar perto ali da minha família. É essa sensação que comprovadamente dá certo em vários países, por isso que se intitulou a saidinha no Brasil. Não foi com vozes da cabeça de ninguém, foram estudos. E sim, na base dos direitos humanos, que eu volto a falar, só serve para essa galera quando são eles aqueles que estão sendo presos, né? Esse é um problema no Brasil. Achei curiosíssimo, né, Daiane, que esse pessoal é contra direitos humanos. Não, porque direitos humanos é para humanos direitos e tudo mais, e não sei o quê, e é mimimi, e não sei o que lá. Aí, quando eles começam a ir parar na cadeia por tentativa de golpe, por danos ao patrimônio, e no caso do filho ali, né, do sujeito também, por outros crimes, né, mais graves ainda. Aí, só quando eles se veem nessa situação, ou seja, quando é com eles, aí tem que ter, não, aí tem que ter dignidade, aí tem que respeitar a pessoa, que se comporta e tudo mais. Gente, dá para ser mais óbvio? Dá para ser mais evidente a hipocrisia, né? Justamente isso que a gente está falando o tempo inteiro. Não é porque a pessoa está presa que você tem que, né, tratar ela sem direitos humanos. Sabe? É tão óbvio assim que chega a ficar meio idiota assim, de explicar, e eu vou espirrar de novo. Perdão. Não, Ana, deixa eu só trazer um dado que eu estava com ele na cabeça, mas eu não lembrava exatamente qual era. Eu pesquisei e tem uma matéria do Estadão, por exemplo, trazendo. Algumas entidades tentam fazer esse mapeamento de quantos presidiários voltam para o sistema prisional. E a gente tem um dado aqui que não há números oficiais, né? Ainda tem esse problema no Brasil, mas cerca de 1/3 das pessoas que cumpriram pena voltam para o sistema prisional. Isso, há 13 anos atrás, 70% das pessoas que cumpriram pena voltavam para o sistema prisional. Então, a gente já tem uma redução, porque a gente já tem uma melhora, mesmo que mínima, no nosso sistema prisional, porque se entendeu que presidiários não são pessoas sem humanidade. A gente já teve esse avanço. Isso a gente fala por quê? Porque há mais ou menos 20 anos a gente teve o massacre do Carandiru, porque os presidiários naquela época, lá no surgimento do PCC, eram pessoas que não tinham nenhum tipo de valor às suas vidas. Não que melhorou muito hoje, mas existe hoje pelo menos um pouquinho a mais do que se tinha naquela época. E a gente já tem ainda um número que é surpreendente para o nosso sistema prisional, que é 1/3 das pessoas não voltando. Ou seja, 2/3 não voltam mais. Justamente por isso, a gente estava começando a humanizar. Imagina se o sistema prisional brasileiro fosse melhor. Imagina se fosse melhor administrado. Imagina se a gente tivesse dessa humanidade para essas pessoas. Imagina como seria lindo. Eis uma ideia radical. Imagina se a gente tratasse as pessoas com humanidade. E tentasse fazer sistemas que melhorem os problemas em vez de piorá-los. Fica aí a recomendação. Dai, você quer passar o último link ou... Não, a gente pode desistir do último link pelas pessoas, né? Tá não precisa mostrar as partidas que votaram, não, mas a gente indica. Pessoal, depois vocês veem lá. Procura lá as partidas que votaram, né? Isso, procura a lista. Vou dizer, eu vou colocar só a imagem aqui, ó, dá uma olhada. Congresso derruba vetos de Lula e volta a proibir saidinha de presos. Veja como votaram deputados, senadores e partidos. Procura a notícia lá, fica de recomendação. Chat, a gente volta em instantes. Beijos.